Fala pessoal, vimos na aula anterior aí a importância dos recursos naturais na nossa vida, no nosso dia a dia. Vimos aí que para compor a geografia, né pessoal, de um lado nós temos a natureza, de outro nós temos a sociedade e as duas acabam se interagindo por meio do trabalho humano, as diferentes formas de trabalho, certo? Ok? Vimos, pessoal, que tudo o que nos circunda, todos os artefatos, todos os instrumentos, todas as nossas construções, a nossa vida, pessoal, está baseada nos chamados recursos naturais e principalmente aí os recursos minerais que nós conversamos bastante, certo? Uma das formas de trabalho, pessoal, é aquela em que se extrai, ou seja, se retira da natureza os recursos necessários, certo? A esse ato de extrair, essa atividade de extrair, nós damos o nome de atividade extrativa ou extrativismo. Vocês já estudaram, pessoal, lá no 6º ano, tempos atrás, que existem aí basicamente 3 formas de extrativismo, né? O extrativismo mineral, o extrativismo vegetal e o extrativismo animal, certo? Nós vamos nos focar unicamente na chamada atividade extrativa mineral nessa aula, tá, pessoal? Vocês vão perceber que o autor dá um foco bastante grande, deixa ali um texto bem resumido para vocês aí, e eu montei essa aula de hoje exatamente em cima desse texto, tá? Vale muito a pena a leitura desse texto, pessoal. Tem muita coisa bacana, tem muita informação legal, e esse vídeo dessa aula de hoje é só para auxiliar vocês na interpretação desse texto aí. Ok? Vamos falar da atividade extrativa, das suas fases e dos seus impactos. Ok, galera? Vamos lá. A primeira fase, galera, de uma atividade extrativa é a fase da prospecção e pesquisa mineral. O que é isso? Basicamente, pessoal, tem que ter um estudo mediante imagens de satélite, georreferenciamento. Olha, lembra que nós estudamos em aulas passadas, pessoal? Sensoriamento remoto, captação de imagens à distância, ou seja, você faz aquele estudo de área, faz uma prospecção para ver se realmente há possibilidade de ter algum recurso numa determinada área, certo? Eu tenho que mapear ela. Ah, encontrou uma probabilidade ali? É hora de começar a fazer prospecções, pessoal, vai ter que começar a furar. Pega aí essas máquinas perfuratrizes, nessas grandes brocas e sai furando ali para fazer alguns testes, certo? Tem impacto nessa fase? É pequeno, mas tem, né, pessoal? Dependendo do caso, tem que desmatar um pouquinho para chegar com essas máquinas. Vai gerar um pouco de ruído, vibração, tá? Essas máquinas são movidas aí também a combustível, então você vai ter a queima, né, combustão, certo? Ok? Mas é uma fase que você tem pouco impacto. As medidas corretivas são muito pequenas, você não tem tanto impacto, né? Se não tem tanto impacto, não tem tanto o que corrigir, certo? Aí vem a segunda fase, pessoal, que é aquela da implantação do projeto, né? Ah, galera, implantação do projeto, hein? Aí o bicho começa a pegar. Por quê? Porque você vai ter que desmatar, você vai ter que movimentar a terra, você vai ter que construir, às vezes, algumas pequenas estradas dentro da área de mineração, certo? Você vai ter que montar, dependendo do caso, as instalações das minas, né? Então você vai ter ruído, vai ter barulho, vai ter vibração, vai ter queima de gases, além também do fato de você ter uma possível erosão do solo e também assoreamento de rios, pessoal. Por quê? Porque você vai ter que tirar a vegetação da área, certo? Se você tira a vegetação da área, automaticamente o solo fica exposto, então você aumenta ali o escoamento superficial, né, aquela lâmina d'água quando chove, e isso pode fazer ali aquela primeira camada de solo, aquela primeira camada de sedimentos cair tudo no fundo do rio. É o que nós chamamos aí de assoreamento, certo? Logo, vocês vão ler aí na apostila, pessoal, que as medidas corretivas para essa segunda fase já são um pouco mais complexas, né? Porque se você tem aí os impactos sendo mais complexos, as medidas também de correção serão mais complexos, né? Vai ter que ter compensação ali da fauna, da flora, vai ter que ter uso de silenciador, protetor auricular, que são aqueles plugs, né, colocados nos ouvidos dos trabalhadores, vai ter que ter um controle aí da utilização das máquinas por causa dos combustíveis, poluição atmosférica, certo? Vai ter que ter aí estudo de geógrafos, estudo de biólogos quanto à fauna, à flora, a questão ali dos engenheiros civis ali calcularem, pessoal, a questão das águas, a velocidade das águas, graças a essas obras que você vai tirar a vegetação do entorno. Então tem bastante coisa aí a ser pensada, certo?
Mais uma fase, galera, essa o negócio começa a quebrar. Por quê? É a fase da preparação do terreno e do desmatamento, né? Então você vai ter a poluição visual, de tirar toda aquela vegetação, continua o desmatamento, só que começa a remover o solo. Você vai ter que cavar, certo? Consequentemente, você vai ter aí uma geração de rejeitos. Guardem essa palavra que a gente já vai falar, pessoal. Vai ter também ruído, vai continuar os ruídos das máquinas, vibração. Em alguns casos se utilizam aí explosivos, né, para poder abrir as minas, certo? Ok? Vai ter gases aí de combustão, né, resultando da combustão aí das máquinas, lubrificantes que são utilizados. Vai continuar a erosão, cada vez mais, né, porque você vai cavocar cada vez mais, né? Assoreamento dos rios vão continuar. É uma fase complicada, pessoal. Por quê? Porque aqui realmente começa o negócio a virar, né? A girar, né? Qual que é o grande problema, pessoal? Vejam aqui nessa imagem. Para você chegar num estágio como esse, desculpa a palavra, tá? Um buracão, uma cova como essa, vocês concordam comigo que tudo isso daí estava ocupado por solo, por rochas, certo? Onde foi parar isso daí? Uma parte tem interesse econômico, né? Vamos imaginar que isso aí seja uma jazida de minério de ferro. Cara, essas rochas aí, elas acabam sendo transportadas, como vocês estão vendo aí por esses caminhõezinhos, vai ali para uma separação no primeiro momento, né? Só que tem ali a parte mineral que você aproveita, tem aquela parte que você não aproveita. E algumas vezes essa separação é feita utilizando água, pessoal. E você tem uma sobra. São os chamados rejeitos. Poucas pessoas, pessoal, tinham ouvido falar da questão da geração dos rejeitos em atividades extrativas, né? Mas isso veio muito na mídia aí com 2 grandes acidentes que nós tivemos aqui no Brasil, tá? Tivemos aí 2 acidentes de grandes proporções, né? Brumadinho e Mariana, que vocês já ouviram falar, e os 2 têm estreita relação com a questão da geração e acomodação dos chamados rejeitos. Rejeitos, pessoal, são sobras. É aquilo que sobra da atividade extrativa, tá? Não tem valor comercial. Basicamente, você vai ter pedacinho de rocha, material particulado e a água que foi utilizada no processo de separação. Logo aí você tem uma lama, certo? Uma lama. E você vai fazer o quê? Você vai fazer uma barragem para deixar essa lama. É como se fosse um mar de lama, que com o tempo vai decantar, os sedimentos vão cair ao fundo e a água vai ficar por cima, certo? Como se fossem grandes lagos, né? Só que para fechar isso daí, nós temos que fazer um sistema de barramento, tá? Basicamente é isso, pessoal. Ó, a mineradora vai lá e extrai as rochas da natureza, certo? Ela vai separar o que ela vai utilizar ou não. Aquilo que não sobrar, ela vai rejeitar, né? Seriam ali restos de rochas, solo, material particulado e a água resultante do processo. Isso daí vai para um tanque, chamado aí barragem, tá? Existem alguns tipos de construções de barragens, pessoal. A mais conhecida é a barragem a montante. O que significa isso? Dá uma olhada nessa imagem logo de baixo. Estão vendo? Certo. Para compreender, pessoal, como que é feito. Primeiro, você tem a primeira camada de baixo, certo? Ok? Dá uma olhadinha no desenho pequenininho, no esqueminha do canto da foto. Você tem o primeiro tanque embaixo. Quando aquilo ali, pessoal, já está bem decantado, você faz um outro tanque em cima daquele primeiro tanque. Tá? Então percebam ó, que é feito um acima do outro, ou seja, um a montante do outro. Certo? Então você vai usar como base, como alicerce o quê? Aqueles rejeitos que estão embaixo. Então você vai fazer uma barragem em cima de outra barragem. Ok? Salvo da brincadeira, né, pessoal? Tanto a barragem de Brumadinho quanto a barragem de Mariana eram barragens a montante, que são aquelas mais baratas, certo? Elas necessitam de menos material para fechar a parte lateral. Seriam como se fossem muros, que vocês estão vendo aí no esqueminha da foto, tá? No esqueminha do canto superior esquerdo, tá? Então você utiliza menos materiais para fechar a barragem, tá? Como se você gastasse menos para fazer esse muro, ok? É mais barato. Se é mais barato, logo é mais utilizado, mas não significa que é mais certo. Nós temos aí o tipo de barragem jusante, pessoal, que é essa que está logo abaixo. Essa aí, ela já é um pouquinho mais segura. Por quê? Porque ela é construída exatamente acima. Então,
um tanque em cima do outro, e você vai aumentando o dique para fora. Dique seria essa contenção, esse muro. Então o muro acaba se tornando muito mais forte, muito mais resistente, tá? O risco de acidente é muito menor, e é a qual deveria aí ter sido utilizada naquelas condições que nós já vimos aí de Brumadinho e de Mariana, certo? Por quê, pessoal? Porque se isso daí rompe, o passivo é muito grande, tá? Os problemas são muito grandes, tanto em escala local quanto regional, tá? Por quê? Porque o passivo, o problema ambiental, pessoal, ele não fica restrito só ao local, como nós vamos ver agora. Dá uma olhadinha nisso, ó. Nós tivemos aí a barragem, nós temos aí uma foto do antes, né, como ela era, uma barragem a montante, e temos a barragem se rompendo, né? Então, você tem aí muitos metros cúbicos aí dessa lama sendo transportada a alta velocidade, né? Porque você tem ali um rompimento muito repentino dessa barragem, certo? Vai levando tudo que tem pelo meio do caminho, pessoal. Pessoas, carros, né, automóveis, construções, né? Tivemos aí centenas aí de desaparecidos aí com esse desastre, ou com esses desastres, né? No caso eu estou mostrando só fotos aí de Brumadinho para vocês, tá? Então vocês percebem, pessoal, que as consequências acabam sendo expandidas, tanto é que muito desse rejeito, dessa lama, vai acabar sendo transportado até mesmo para rios que passam próximos. E esses rios vão transportar essa lama também para outros locais, inclusive para a sua foz. Dá uma olhadinha nessa última foto que eu coloquei, pessoal. É a foz do Rio Doce. O Rio Doce ele passa muito próximo aí dessa região aí de Brumadinho, coisa e tal, e recebeu parte dessa lama, desse rejeito, né? Caiu até ele, ele também transportou até o final dele, que é lá no estado do Espírito Santo, no Oceano Atlântico. Então ele levou uma parte dessa lama por centenas de quilômetros. Então esse transporte ocorreu não apenas em escala local, como regional, como eu falei para vocês. Um passivo que é ambiental, vocês estão vendo aí toda essa problemática ambiental exposta nas 3 fotos. Você tem ali impactos sociais, porque imagine as pessoas que moravam próximas ali, se saíram vivas, né? Já não tem mais as suas casas, tiveram que se mudar para outros locais, certo? Além dos impactos econômicos, pessoal, porque você tem solos que não podem ser utilizados, porque tem rejeito de mineração junto, tá? Produto químico adoidado. Você tem pessoas que já não conseguem mais plantar, não conseguem mais viver, né? Pescadores que dependiam desses rios também já não tem mais. Então você tem impactos, pessoal, tanto da ordem ambiental, como social, como econômico. Você tem uma ampliação, pessoal, uma ampliação da esfera desses problemas aí. Então não é simplesmente a lama, mas toda a consequência que é trazida graças a esse rompimento, tá? Enfim, vamos aí para a próxima fase, pessoal. A próxima fase de empreendimento é o carregamento e transporte. Diga-se passagem que o carregamento e transporte, pessoal, ocorre junto com a fase anterior, tá? É quando você tem o transporte dessas rochas, né? Para ter uma separação aí e poder ser utilizado economicamente. Então você tem ruído, você tem vibração, tem barulho de máquina, tem poeira, tem gases da combustão dessas máquinas, tá? E até mesmo um trânsito local que acaba sendo criado aí, ok? Medidas corretivas, né, pessoal? Você vai ter que ter silenciador, protetor auricular, vai ter que ter um controle de manuseio aí desses veículos para não ocorrer nenhum acidente, tá? Umidificação dos limites, pessoal. O que significa umidificação dos limites? Essas estradas que são abertas levantam muito pó, pessoal. Então tem que ter uma umidificação, tem que jogar água de vez em quando para não levantar aquele pó, tem que pensar na saúde também do trabalhador, certo? Planejamento de trajeto, pessoal, horário de circulação para não ter trânsito ali entre essas máquinas. Então tem toda ali uma engenharia, de logística pensada para isso, ok? E por último, pessoal, a última fase do empreendimento de extrativismo mineral é o fechamento da mina, do local de extração, tá? Em tese, você não tem nenhum impacto negativo, você tem impactos positivos, certo? Por quê? Você tem que recuperar a área que estava sendo utilizada, você vai ter que ter uma recomposição topográfica, então se abrir o buraco, amigão, você vai ter que recompor isso daí, você vai ter que colocar vegetação de novo, certo? Vai ter que voltar ao solo, você vai ter que ter uma implantação de sistema de escoamento de águas pluviais, porque senão essa água vai cair em cima desse solo desnudo aí, pessoal, vai dar uma erosão tremenda, certo? Então você vai ter que pensar em toda essa logística natural. Dá uma olhadinha nessa foto logo abaixo aí, ó. Uma mina de carvão lá no Canadá.
Olha o buraco, literalmente, que era, pessoal, essa mina. E olha hoje. Você teve uma recomposição topográfica, não teve ainda uma recomposição plena da vegetação, só que diga-se de passagem que a primeira foto é de 96, a segunda é de 99, muito provavelmente de 99 para cá, 2 décadas, pessoal, nós já tivemos a recomposição da vegetação logo acima disso também, tá? Então é um exemplo aí do que pode ser feito após a utilização de uma determinada área para extração mineral, ok? Espero aí ter podido ajudar vocês, pessoal. Estou à disposição, vamos tirando dúvidas aí, vamos conversando, leiam a apostila, tem um texto muito interessante a respeito aí de empreendimentos de extração mineral, foi de onde eu tirei a maior parte dessas informações, então leiam lá e vamos conversando a respeito, beleza? Abração para vocês, galera, até a próxima!